Polícia Federal vaza conversas privadas de Bolsonaro com o filho, eu com o Bolsonaro. Tudo a carta do Trump é pra você. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda. Silas Malafaia tem áudios vazados pela Polícia Federal de uma conversa com Bolsonaro. Eu não quero falar a respeito de política aqui. É interessante observarmos que nós estamos falando a respeito de um líder religioso que se diz pastor para pastorear as ovelhas de Cristo. O que mais assusta nesses áudios não é o contexto da mensagem, mas sim as palavras torpes que saem da boca de um homem que se diz representante do próprio Messias. Não estamos falando apenas de um sistema político e religioso. Estamos falando de um sistema maçônico que afeta a vida de inúmeras pessoas sem que elas percebam, e provavelmente a sua. Esse vídeo aqui não tem o intuito apenas de fazer com que você abra os olhos, mas também de se livrar de tudo isso que controla a nossa vida sem que nós possamos enxergar. Eu estou deixando um link na descrição aqui embaixo para que você possa participar gratuitamente de uma aula magna, a qual eu farei na próxima segunda-feira, às 20 horas, para apenas 100 pessoas. Somente 100 pessoas conseguirão acessar uma sala de reunião junto comigo, aonde eu ensinarei como você irá construir uma renda de $1.000 por mês de forma completamente honesta, estando no Brasil, da sua casa, usando apenas o seu celular, caso você queira, e sem aparecer se você não tiver vontade, onde você poderá utilizar até mesmo todos os meus vídeos para isso. É algo fenomenal, onde já havia feito isso no ano passado, e a maioria das pessoas que iniciou esse projeto hoje está tendo um resultado fenomenal. Inclusive na próxima segunda eu vou mostrar o resultado dessas pessoas, vou mostrar essas pessoas, inclusive você pode até mesmo mandar uma mensagem para elas. Clica nesse link que está na descrição, pois isso pode mudar a sua vida de forma completamente honesta, promissora e principalmente exponencial diante de todas as atualizações que o mercado de trabalho está tendo. Antes de ouvirmos juntos esses áudios, vale também lembrar que Malafaia é um dos homens hoje que, por mais que muitos não acreditem, ele faz parte da sociedade dos construtores. Eu estou falando da própria sociedade dos maçons. Uma sociedade discreta que se utiliza de numerologia, simbologia e ocultismo para que eles possam fazer uma espécie de network e concluir objetivos que controlem tanto política quanto religião. O território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha, a gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Com o que a maçonaria... Já está tendo uma ação maçônica? Ótimo, é assim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora, vamos levar um maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. Controlar a política e a religião é um dos principais objetivos descritos por Albert Pike, um dos maiores maçons que já existiram, extremamente condecorado por essa sociedade dos construtores. A palavra maçom significa construtor. E é justamente por venerarem os maiores construtores do mundo que eles seguem em tais objetivos. O primeiro maior construtor que tivemos na história, primeiro pelo menos descrito aqui nas escrituras, foi Nimrod, aquele que se opôs ao Criador, construindo a Torre de Babel. O resto da história eu acredito que você já saiba, ou pelo menos deveria saber. O outro maior construtor que tivemos foi Salomão, construtor do primeiro templo de pedra, que pegou o tabernáculo que foi ordenado pelo Criador para que fosse construído com peles de animais e colocou dentro do templo de pedra. Salomão hoje é venerado dentro de lojas maçônicas
no lugar de Cristo. All over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. E é exatamente por isso que o próprio Cristo, quando bateu de frente com líderes religiosos, já há 2000 anos atrás, deixou bem claro: os construtores rejeitaram a pedra angular. Pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E eu já fiz um vídeo nesse canal aqui explicando o motivo disso. Quem são os construtores e por que eles rejeitaram essa pedra. Tais construtores hoje continuam com posse do sistema político e religioso. Malafaia é um dos caras que faz parte disso. E deixa muito claro com mensagens subliminares, como por exemplo o número do próprio Baphomet, o número 911, um número que faz referência a estar antes e depois do Criador, pois o Criador se coloca como o Alfa e o Ômega, representado pelo número 10, o 1 e o 0. Baphomet, com seu número 9 e 11, se coloca de certa forma antes e depois do Criador. E Baphomet é venerado dentro da própria maçonaria. O rito de iniciação no grau 9, no rito escocês antigo e aceito, consiste em que o candidato, aquele que se inicia nesse grau, é conduzido dentro do templo da loja pelo vigilante primeiro e o vigilante segundo, até o centro do mesmo, até o centro do templo da loja, onde está a imagem de Baphomet, deus andrógeno, que é uma clara encarnação do demônio. Lúcifer é quem supostamente traz a luz ao homem ou uma criatura positiva. E aí é necessário fazer uma escolha entre a cruz cristã ou a cruz de Baphomet. A cruz de Baphomet, a luz que emana da cruz de Baphomet, que é a luz da iniciação, que vem, segundo as constituições de Anderson, por toda uma linha oculta no Antigo Testamento que nos leva finalmente a Lúcifer. E em outros rituais maçônicos, faz-se praticamente o mesmo para escolher finalmente a luz de Baphomet. Inclusive, em um dos programas do próprio Malafaia, ele deixa muito claro essa adoração de forma oculta. Mas quem tem os olhos abertos consegue perceber. Números são importantes para Deus. Você se lembra do número 9? Nada faltando. This is the year 2011. Este é o ano de 2011. 11 is above está acima 9 and 10. de 9 e 10. Eu preparei um envelope, eu queria que todos tivessem. But to sow 911 reais. Para semear 911 reais. For your family. Para a tua família. For your restoration. Para a tua restauração. For the fulfillment. Para o cumprimento. Of everything that God has promised is going to come to pass in this cycle. De tudo que Deus tem prometido que vai acontecer neste ser. Here is my 911. E aqui está o meu 911. Real. 911 reais. Sowing it. Eu vou semear. As the prophet said. Como o profeta disse. I'm sowing it. Eu vou semear. So that my loved ones might be set para free. que os meus amados sejam libertos. Não negocie com Deus. Don't hesitate. Não hesite. Hesitation is a sin. A hesitação é como um pecado. No hesitation. Não hesite. Não é possível que o Espírito Santo não fale com você. Não é possível que o Espírito Santo testifique com você. E você prefere ouvir aquilo que Deus não fala. Recebendo então toda essa introdução, você agora começa a enxergar com outros olhos aqueles que se apossam hoje do reino dos céus, se colocam como representantes de Deus, colocam as escrituras embaixo do braço e dizem que somente pelas suas palavras e seus ensinamentos as pessoas conseguem então acessar o reino dos céus, pedindo dízimos, ofertas, sustentando ainda os falsos templos de pedra construídos pelas mãos dos construtores.
Mas o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas, e a verdade começa a chegar a todos. Nesse momento, nós estamos vendo esse homem que se diz pastor, na verdade mais um da sociedade dos construtores, com um áudio vazado que revela sua verdadeira face. E é aí que nós começamos a prestar atenção nisso. Vamos ouvir. Agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete! Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Completamente envolvido com a política e com a religião. Por quê? Usar a política e a religião, assim como Albert Pike ensinou no seu livro Morais e Dogmas, faz com que você tenha o poder sobre a massa populacional, fazendo com que essa massa seja feita de massa de manobra. E eles utilizam isso para cumprir objetivos em um país, por exemplo, como o Brasil ou em outros países, e também para enriquecer, ganhar dinheiro, que é o que eles sabem fazer e que eles têm como o verdadeiro Deus deles nessa terra. Bens materiais, dinheiro, mamon. Assim como Salomão, o homem mais rico do mundo, eles também veneram a grana. Salomão adorou outros deuses ao longo de sua vida. De acordo com o Talmud, o rei Salomão usou o anel para controlar um grupo de seres sobrenaturais conhecidos como demônios. Dizem que com esse anel, Salomão prendeu esses demônios e usou eles para ajudá-lo a construir o templo. E esses caras também fazem isso dentro de suas lojas, em seus rituais ocultos. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Colossenses 3:8. Mas agora, despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Como é que é mesmo? O áudio do Malafaia? Vamos continuar mais um pouco aí. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós... Olha isso. Palavras ditas por um dos maiores pastores, entre aspas, que temos no Brasil. Imagine Cristo olhando hoje esse que muitos chamam de pastor, mas que agora deixou muito claro que não segue as Escrituras e simplesmente coloca acima disso seus interesses políticos para fazer ali a execução dos objetivos de Albert Pike e da Sociedade dos Construtores. Segue aí. E nós não podemos perder isso, pô! E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo. Olha isso. Arrombar, arrebentar e outros palavrões que eu não vou nem mesmo repetir aqui, são palavras que saem da boca desse líder religioso. Tiago 3,10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Estamos vendo aqui que Tiago, o apóstolo de Cristo, ensina como você ser coerente com o Criador, ao mesmo tempo que você pode usar sua boca para ofender, amaldiçoar, assim como ele está fazendo. Mateus 12, 36, 37. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por todas as suas palavras você será justificado, e por todas as suas palavras você também será condenado. O que te contamina é o que sai da sua boca, porque procede do seu coração. Então, vemos os frutos, assim como o Messias nos ensinou, de mais um desses que enganam inúmeras pessoas, distorcendo as Escrituras para acumular tesouros na terra. Dízimos, ofertas,
para sustento dos falsos templos. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Vamos finalizar aqui. Vá pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo tá contigo. Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. Qual Deus? Dentro da sociedade dos construtores, eles veneram não apenas Bafomé, Osíris, Baal, Javé, entre outras entidades, inclusive entidades do Egito Antigo. E poucas pessoas sabem disso. Quando falamos a respeito disso, consideram teoria da conspiração. Mais ou menos no ano de 2018, 2019, eu havia feito um vídeo de qual o próprio Malafaia teve o seu nome em uma lista que foi divulgada por uma das lojas oficiais dessa sociedade, uma loja do Rio Grande do Norte, que inclusive é credenciada pela Grande Oriente do Brasil e também associada à grande loja maçônica da Inglaterra. Eles divulgaram uma lista com 110 desses construtores ilustres. Curiosamente, no meio deles, tínhamos o próprio Malafaia, inclusive o próprio Edir Macedo. E nesse momento, muitos, por meio desses caras, estão sendo guiados como cegos para um buraco que eles vão entrar, não permitindo que todos esses outros entrem no reino do Pai e caiam junto com esses grandes cegos no mesmo buraco. Todos, por falta de conhecimento, perecerão e darão conta desse engano no dia do grande julgamento. Você sabia dessas informações? Comente isso aqui embaixo. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Eu gostaria que você me ajudasse no compartilhamento dessa mensagem e deixasse os seus comentários aqui para que juntos possamos crescer em conhecimento. Você sabia a respeito disso? Passe para quem precisa enxergar a verdade sobre um dos maiores líderes religiosos que temos no Brasil hoje. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.